Meu nome é Marta. Tenho 68 anos, cabelo grisalho que insisto em prender num coque meio torto, e passei 42 anos da minha vida como pastora evangélica na Assembleia de Deus do bairro Jardim das Acácias, aqui em Campinas, interior de São Paulo. 42 anos pregando, visitando enfermos, aconselhando casais, batizando crianças na piscina inflável que a gente armava no quintal da igreja todo verão. Conhecia a Bíblia de capa a capa. Sabia de cor os salmos, provérbios, as cartas de Paulo. Minha voz ecoava firme naquele púlpito de madeira clara e eu acreditava, com cada fibra do meu corpo, que eu estava do lado certo da verdade. Cresci numa família protestante tradicional. Meu avô, imigrante alemão, trouxe a Bíblia luterana na mala quando desembarcou em Santos em 1952. Meu pai virou pastor batista. Minha mãe tocava órgão na igreja. Eu mamei essa fé. Aprendi que a salvação vinha só pela graça, só pela fé, só pelas escrituras. E aprendi também, com a mesma convicção, que certas práticas eram desvios, idolatria, engano. Aprendi a ter medo das imagens, das velas, das procissões. Aprendi que Maria era apenas a mãe de Jesus, nada além disso. Uma mulher abençoada, sim, mas humana, mortal, sem poder de intercessão. Durante décadas eu preguei isso, ensinei isso. Quando via uma senhora católica passando com terço na mão, sentia pena. Quando via as procissões de Nossa Senhora Aparecida na TV, desligava o aparelho e orava pelos enganados. Não era ódio, eu pensava, era zelo, era amor pela verdade. Mas a verdade, eu descobriria, tem mais faces do que eu imaginava. Moro até hoje na mesma casa, térvia de portão verde musgo, na rua que sobe para o centro do bairro. Dá para ouvir o sino da Igreja Matriz de São Benedito toda vez que bate 12:06 da tarde. Durante anos aquele sino me incomodava. Parecia uma provocação, um lembrete sonoro de tudo que eu combatia. Hoje, quando ele toca, eu paro o que estiver fazendo, lavando louça, regando as violetas da varanda, dobrando roupa e faço o sinal da cruz, devagar, com respeito, com gratidão. Aposentei-me do ministério há 3 anos. Não foi uma decisão tranquila, foi um afastamento doloroso, cheio de lágrimas e incompreensão. A igreja que eu ajudei a construir, tijolo por tijolo, culto por culto, virou um lugar onde eu não cabia mais, onde meu testemunho soava como traição, onde meu nome virou sinônimo de escândalo. Mas isso vem depois. Antes de contar o que me tirou do púlpito, preciso contar o que me colocou de joelhos diante de uma imagem que eu jurava ser apenas gesso pintado. Minha rotina de aposentada era simples. Acordar cedo, ler a Bíblia com café preto, caminhar até a padaria da Dona Irene, voltar, cuidar das plantas. Às terças e quintas, eu ainda frequentava o grupo de oração da igreja. Sentava lá no fundo, quieta, porque minha presença incomodava alguns irmãos mais novos. Eles sabiam que algo tinha mudado em mim, mas não sabiam o quê. Eu também não sabia explicar. Ainda não. A mudança tinha começado como uma semente minúscula, enterrada fundo, invisível. Levaria meses para brotar. E quando brotasse, seria impossível arrancar. Campinas é uma cidade grande, mas o Jardim das Acácias ainda guarda aquele jeitinho de interior.
Todo mundo conhece todo mundo. A fofota corre mais rápido que notícia de jornal. Quando você é pastora ou ex-pastora, sua vida vira propriedade pública. Cada passo é vigiado. Cada mudança comentada. Eu sabia disso. Sabia que o que estava prestes a acontecer comigo viraria assunto de meses, talvez de anos. Mas tem coisas que a gente não escolhe. Tem encontros que a gente não agenda. Tem luzes que atravessam a gente sem pedir licença e depois disso, nada volta a ser como era. Eu não procurei por Maria. Passei a vida inteira fugindo dela. Mas ela, com aquela paciência de mãe que conhece os filhos teimosos, esperou o momento certo. Esperou eu quebrar. Esperou eu esvaziar. E quando não sobrou nada em mim, além de dor e silêncio, ela entrou. Suave, perfumada, inevitável. A crise começou num domingo de agosto frio e seco, desses que a garganta arranha só de respirar. Eu estava no culto, sentada na terceira fileira, quando o pastor Reinaldo, meu sucessor, homem de 40 anos, voz potente, subiu ao púlpito e começou a pregar contra a idolatria. Nada de novo. Eu mesma tinha pregado sermões parecidos centenas de vezes. Mas naquele dia, ele apontou para mim, literalmente. Levantou o braço, esticou o dedo na minha direção e disse: "Tem gente aqui, irmãos, que está se desviando. Gente que a gente confiava, que está se curvando diante de imagens de barro." O silêncio que caiu foi pesado como laje de concreto. 200 pessoas viraram a cabeça para mim. Senti o rosto queimar, o coração disparar. Eu não tinha me curvado diante de imagem nenhuma. Ainda não. Mas tinha começado a questionar. Tinha começado a ler sobre Maria, sobre os santos, sobre a história da igreja primitiva. Tinha visitado, escondida, a matriz de São Benedito numa tarde de terça-feira vazia. Tinha ficado ali parada diante da imagem de Nossa Senhora, só olhando, só sentindo. Não rezei, não acendi vela, mas alguma coisa dentro de mim tinha rachado. Como ele soube? Alguém me viu? Alguém contou? Ou foi apenas intuição pastoral, aquele faro que sente quando uma ovelha está se afastando do rebanho? Saí da igreja antes do fim do culto. Caminhei rápido, cabeça abaixo, ouvindo sussurros nas minhas costas. Cheguei em casa tremendo, não de frio, de raiva, de vergonha, de medo. Tranquei a porta, fechei as janelas, sentei no sofá da sala e chorei até não ter mais lágrima. 42 anos de dedicação, 42 anos de serviço, e agora eu era a desviada, a traidora, a que se curvou diante do engano. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, ouvindo o relógio da cozinha marcar cada segundo. 3 da manhã, 4, 5. Quando o sol começou a clarear a fresta da cortina, eu ainda estava acordada com uma pergunta martelando na cabeça. E se eu estiver errada? E se tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei, for só metade da verdade? Os dias seguintes foram um inferno silencioso. O telefone parou de tocar, as irmãs que me visitavam toda semana sumiram.
Na padaria, Dona Irene me cumprimentou com um sorriso torto, meio sem graça, e não puxou conversa como sempre fazia. Eu tinha virado um fantasma, invisível, contagiosa. Passei a sair de casa só de madrugada para caminhar quando as ruas estavam vazias. Subi até a pracinha do bairro, sentava no banco debaixo do ipê roxo e ficava ali, respirando o ar frio da manhã, ouvindo os primeiros pássaros acordarem. Era o único momento de paz, o único momento em que eu não senti o peso dos olhares, das acusações silenciosas. Uma noite, acordei com um cheiro de rosas, forte, doce, impossível. Levantei da cama, acendi a luz, procurei por todo o quarto. Nada. Nenhuma flor. Nenhuma janela aberta. Mas o perfume estava ali, envolvendo tudo, grudado na minha pele, no meu cabelo. Sentei na beirada da cama, tremendo, e pela primeira vez em semanas, orei. Não uma oração decorada, não um salmo, só um sussurro. Se você existe, se você me ouve, me ajuda, porque eu tô perdida. O perfume ficou a noite inteira. Quando dormi, sonhei com uma mulher de manto azul. Ela não falou, só olhou para mim com aqueles olhos fundos, cheios de compaixão, e estendeu a mão. Acordei chorando. Foi numa quinta-feira que encontrei o terço. Eu tinha ido ao mercadinho do seu Valdir comprar pão e leite, e na volta vi algo brilhando no meio-fio. Abaixei. Era um terço de madeira, contas escuras, crucifixo pequeno de metal. Estava sujo de terra, mas inteiro. Peguei. Limpei na barra da blusa, guardei no bolso sem pensar muito. Em casa, lavei as contas uma por uma na pia da cozinha. A água escorria escura, levando a poeira. Quando terminei, coloquei o terço para secar num pano de prato em cima da mesa. Fiquei olhando para ele. Aquele objeto que eu tinha passado a vida inteira chamando de idolatria, de reza vã, de repetição sem sentido. Mas agora ali, na minha cozinha, ele parecia outra coisa. Parecia um convite, um mapa, uma chave. Naquela noite, antes de dormir, peguei o terço e segurei na mão. Não sabia rezar, não sabia as orações, mas passei os dedos pelas contas devagar, sentindo a madeira lisa, o peso leve, e sussurrei. Maria, se você é real, se você me ouve, me ensina, porque eu não sei mais nada. Dormi com o terço debaixo do travesseiro e sonhei de novo. Dessa vez, a mulher de manto azul estava numa capelinha pequena, cheia de velas acesas. Ela segurava uma criança no colo e sorria. Não para a criança, para mim. Um sorriso triste, daqueles que dizem, eu sei o que você está passando, eu também passei. Acordei com o sol já alto, 10 da manhã. Eu nunca dormi até essa hora. Levantei atordoada, fui até a cozinha, fiz café. O terço ainda estava em cima da mesa. Peguei ele de novo e dessa vez não soltei mais. A aparição aconteceu numa terça-feira às 6 da tarde, na hora que o sino da matriz tocava. Eu estava na sala, sentada no sofá velho de tecido floral, com o terço na mão, tentando decorar a Ave Maria que tinha achado na internet. Li em voz alta, tropeçando nas palavras, quando a luz mudou. Não foi um apagão, não foi o sol se pondo, foi outra coisa. A sala inteira ficou dourada, como se alguém tivesse acendido 1000 velas ao mesmo tempo. Levantei, assustada, o terço caiu no chão e foi quando eu vi. Ela estava em pé, do lado da estante de livros, manto azul, véu branco, mãos postas. Mas não era uma imagem, não era estátua. Era uma presença, viva, respirando, olhando para mim com aqueles olhos que eu tinha visto nos sonhos, olhos fundos,
escuros, cheios de uma ternura que doía. Eu devia ter gritado, devia ter corrido, mas não consegui. Fiquei ali, paralisada, enquanto ela se aproximava, devagar, sem fazer barulho. Quando chegou perto, estendeu a mão e tocou meu rosto. A mão dela era quente, real, e naquele toque tudo que eu carregava, a raiva, a vergonha, o medo, a solidão, desabou. Chorei como criança, chorei 42 anos de dureza, de certezas blindadas, de coração fechado. Ela não disse nada, só me abraçou. E naquele abraço eu senti o que nunca tinha sentido em décadas de fé. Paz. Não a paz que a gente conquista, a paz que a gente recebe, a paz que desce, que envolve, que cura. Quando abri os olhos, ela tinha sumido. A luz voltou ao normal. O terço estava no chão. Peguei ele, apertei contra o peito e sussurrei: "Obrigada." Na manhã seguinte, acordei diferente. Não sei explicar direito, era como se um peso tivesse saído das minhas costas, como se eu tivesse dormido anos e finalmente descansado. Levantei, fiz café, sentei na varanda e fiquei ali, só olhando o dia clarear, ouvindo os pardais no fio de luz. Depois do café, vesti uma blusa limpa e fui até a matriz de São Benedito. Era quarta-feira, 9 da manhã, igreja quase vazia. Entrei devagar, molhei os dedos na água benta, gesto que eu tinha visto católicos fazerem a vida inteira e sempre achei superstição, e caminhei até o altar. A imagem de Nossa Senhora estava ali, no nicho lateral, cercada de flores e velas acesas. Ajoelhei. Pela primeira vez na vida, ajoelhei diante de uma imagem. E não senti culpa, não senti medo. Senti que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Rezei a Ave Maria que tinha decorado. Tropeçando ainda, mas rezei. E no final sussurrei: "Me ensina a te amar. Me ensina a ser mãe como você foi mãe." Quando levantei, uma senhora idosa se aproximou, cabelo branco, sorriso doce. "Você é a pastora Marta, né?" Gelei. "Sou." Ela segurou minha mão. "Eu rezo por você todo dia, filha. Bem-vinda à casa da mãe." Saí da igreja chorando, mas era choro de alívio, de chegada, de reencontro com algo que eu nem sabia que tinha perdido. A notícia da minha conversão, ou desvio, dependendo de quem contava, correu mais rápido que fogo em capim seco. Na semana seguinte, fui abordada na rua por um grupo de irmãs da minha antiga igreja. Elas vieram com a Bíblia na mão, os olhos cheios de uma mistura de pena e raiva. "Pastora Marta, o que a senhora fez? Como pode abandonar a verdade por essas imagens mortas?" Eu estava na frente da padaria, com a sacola de pão na mão. Respirei fundo. Eu não abandonei a verdade, irmãs. Eu a encontrei de um jeito novo, de um jeito que me abraçou quando eu estava no chão. Uma delas, a irmã Celeste, que eu tinha visto nascer e batizado, começou a chorar. "A senhora está enganada. O inimigo cegou seus olhos." Meu coração apertou. Ver a dor delas, a incompreensão, era quase tão difícil quanto a minha própria dor. Mas eu não podia voltar atrás. Não depois do que eu tinha sentido, do que eu tinha visto. Não é engano, Celeste. É amor. É um amor que eu não conhecia.
A divisão virou um burburinho na rua. Pessoas paravam para olhar. O seu Valdir, do mercadinho, saiu na porta. Senti o julgamento em cada olhar, em cada sussurro. Fui chamada de apóstata, de idólatra, de velha senil. As palavras me atingiam como pedras, mas estranhamente não me derrubavam. Havia uma força nova dentro de mim, uma serenidade que vinha daquele abraço, daquele silêncio preenchido. Voltei para casa com a alma pesada, mas o espírito leve. A divisão era clara. De um lado, a condenação. Do outro, uma paz que superava qualquer entendimento. Eu tinha perdido a minha comunidade de 40 anos. Tinha perdido o respeito de muitos, mas tinha encontrado algo maior. Tinha encontrado a mãe. E com ela, um pedaço de mim que eu nem sabia que estava faltando. O caminho de reconstrução foi lento, um passo de cada vez, como quem aprende a andar de novo. Comecei a frequentar a matriz de São Memedito. No começo, sentava lá no fundo, meio escondida, observando. Cada gesto, cada oração, cada canto era novo para mim. Aprendi a fazer o sinal da cruz, a rezar o terço, a acender velas, e em cada um desses gestos eu senti uma conexão profunda, uma reverência que antes me era estranha. A senhora que me cumprimentou na igreja, Dona Rosa, virou minha amiga. Ela me ensinou as orações, me explicou os mistérios, me apresentou a outras senhoras do grupo do terço. Elas me acolheram sem perguntas, sem julgamentos, apenas com um sorriso e um abraço. Naquele grupo eu encontrei um novo lar, um novo rebanho. Todos os dias eu acendia uma vela na minha sala, perto da janela, e rezava o terço. Não era uma reza mecânica, era uma conversa, uma entrega. Eu falava com Maria sobre minhas dúvidas, meus medos, minhas alegrias, e sentia a presença dela suave como uma brisa, perfumada como rosas. Comecei a ler livros sobre a vida dos santos, sobre a história da Igreja Católica e descobri a riqueza de uma fé que eu tinha passado a vida inteira combatendo. E percebi que, no fundo, a essência era a mesma. O amor a Deus, o amor ao próximo, a busca pela paz e pelo perdão. Apenas os caminhos eram diferentes. A humildade de recomeçar, de aprender tudo de novo foi um presente. Eu, que sempre fui a pastora que ensinava, agora era a aluna. E essa inversão de papéis me lavou a alma, me tirou do pedestal, me colocou no chão, junto com os outros de joelhos. E ali no chão eu encontrei a verdadeira força. Os frutos dessa transformação começaram a aparecer de forma sutil, mais profunda. O primeiro foi a reconciliação com minha irmã mais nova, Ana Lúcia. Ela é católica fervorosa e por anos nossa fé foi um muro entre nós. Eu a criticava, ela me olhava com pena. Depois da minha experiência, liguei para ela. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Contei tudo. Ela chorou do outro lado da linha. Marta, eu sempre rezei por você. Na semana seguinte ela veio me visitar. Pela primeira vez em 20 anos, rezamos juntas. Um terço. Na minha sala. Aquele abraço dela apertado, cheio de perdão, valeu mais de 1000 sermões. O segundo fruto foi mais público. O bairro Jardim das Acácias tem muitas crianças que ficam na rua enquanto os pais trabalham. Eu sempre tive vontade de fazer algo por elas. Com a ajuda das senhoras do grupo do terço e com o apoio do padre Antônio da Matriz, abrimos uma pequena casa da mãe num terreno baldio que a prefeitura cedeu. É um espaço simples, com livros, jogos e um lanche quente.
As crianças vêm depois da escola, não tem proselitismo, tem acolhimento, tem amor. Hoje, a pastora Marta virou a vó Marta para essas crianças. E a casa da mãe é um lugar de paz, onde elas podem ser apenas crianças. Ver o sorriso delas, sentir o abraço delas, é a maior prova de que o milagre de Nossa Senhora não foi só para mim, foi para todos nós. É um recomeço que floresce a cada dia, regado pela fé e pela compaixão. Hoje, quando o sino da matriz toca, eu não sinto mais incômodo, sinto gratidão. Sinto a presença daquela luz que me abraçou, daquele perfume de rosas que me guiou. A vida me ensinou que a fé é um rio com muitas margens, mas que todas as águas correm para o mesmo mar de amor. Eu, que passei a vida xingando a santa, hoje tenho um terço na mão e uma capelinha no coração. E sei que o milagre mais forte não foi a aparição em si, mas a transformação que ela operou em mim. A capacidade de amar sem fronteiras, de perdoar sem reservas, de acolher sem julgar. Se essa história tocou em você, se fez seu coração vibrar um pouquinho, eu te convido a fazer uma coisa simples. Não precisa mudar de fé, não precisa abandonar o que você acredita. Apenas abra seu coração. Permita-se sentir, permita-se questionar. E se um dia você se sentir perdida, sem chão, sem direção, lembre-se da mãe. Ela está sempre lá, com os braços abertos, esperando para te abraçar. E se você tiver uma história de recomeço, de perdão, de um abraço que mudou sua vida, compartilhe, porque na partilha que a gente encontra a verdadeira comunhão. Que a paz que excede todo o entendimento esteja com você. Que Deus te abençoe.